Olá, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café com Mudança. Se você mora na região sul ou sudeste, você certamente está passando frio. Aqui está muito frio. Já se aquece, pega a sua xícara de chá, sua xícara de café e vem comigo. O texto bíblico base para a nossa reflexão nessa manhã se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21 até o verso 24 e também no mesmo capítulo 5, do verso 35 até o verso 43. Essa primeira parte do texto vai falar sobre a abordagem de Jairo a Jesus. Jairo, como um dos chefes da sinagoga, chega para Jesus e fala o seguinte: olha, eu preciso que você venha comigo, a minha filha está morrendo. Se você colocar a mão sobre a minha filha, ela vai ser curada. Então me ajuda, por favor. E Jesus segue com Jairo até que, você pode continuar lendo o texto, você vai ver que o texto bíblico vai narrar o episódio com a mulher do fluxo de sangue, em que Jesus para ali, quer saber quem foi que tocou em suas vestes, e espera até que a mulher do fluxo de sangue se revele diante dele, diante daquela multidão, e diga que ela o tocou, E depois de Jesus falar com a mulher do fluxo de sangue, dizer: filha, a sua fé te salvou. Vem uma pessoa para Jairo e diz o seguinte: olha, por que você ainda está enfadando o mestre? Tua filha já morreu. Enquanto o episódio com a mulher do fluxo de sangue estava acontecendo, Jairo estava ali, esperando, porque ele sabia que Jesus era aquele que poderia salvar a filha dele. Então ele estava esperando que Jesus resolvesse aquela pendência e seguisse viagem com ele até chegar onde sua filha estava. Jesus então vira para Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Então Jesus segue com Pedro, Tiago, João e Jairo, e na casa de Jairo Jesus vira para aquelas pessoas que estavam ali pranteando, fazendo gestos de desespero, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento de expressar talvez até excessivamente o luto, excessivamente a dor. Jesus fala: retirem-se, saiam. E por que eu digo excessivamente? Porque o texto bíblico de Mateus, capítulo 9, verso 23, que trata do mesmo milagre que esse texto de Marcos, capítulo 5, que nós estamos refletindo agora, vai dizer que existiam ali, para aquele canto fúnebre, tocadores de flauta. E certamente havia ali também carpideiras, que eram basicamente mulheres que chegavam a esses momentos de lamentação para prantear, para chorar, e algumas delas até eram pagas para isso. Jesus se depara com aquele cenário de pessoas se debulhando, fazendo aquela expressão excessiva de dor, de choro. Jesus fala: retirem-se todos. A menina não está morta, apenas dorme. E aquelas pessoas começaram a rir de Jesus. O texto bíblico diz: riam-se dele. E Jesus então ele entra e vai ter com a menina, e entra junto com Pedro, Tiago e João. E ao entrar, Jesus toca na menina e diz para que ela se levante, usando a expressão Talita Cumi, que significa levanta-te, eu te ordeno, levanta-te. E aquela menina então se levanta e aquelas pessoas ficam espantadas. E a reflexão que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã para trazer para você é a seguinte: aquelas pessoas que estavam ali riram de Jesus porque elas já estavam acostumadas com o velório. Eram pessoas que geralmente se aglomeravam em momentos fúnebres. E era uma tradição dos judeus fazer essa expressão de choro, de lamentação. Era natural naquela época as pessoas beberem muito durante esses momentos fúnebres e prantearem, gritarem, fazerem expressões, como eu já disse,
às vezes até excessivas. Essas pessoas eram como se fossem profissionais de marchas fúnebres. Estavam sempre ali, já tinham visto muitos velórios, já tinham visto muitas pessoas mortas e, por terem experiência nessa área, riram de Jesus, porque a menina já tinha todos os sinais de que tinha morrido. E a menina, de fato, estava morta. Quando Jesus usa a expressão de que a menina estava dormindo, ele compara a morte a um sono. Jesus está trazendo essa expressão para tirar da morte o excesso de importância que as pessoas estavam dando. Até porque ele estava ali. E quem era a morte diante dele? Quem é a morte diante do Deus que nós servimos? E para finalizar, eu quero lembrar você que Jairo, quando abordou Jesus, ele disse: se você tocar na minha filha, ela vai ser curada. Ela vai ser salva. E ele sabia que a filha dele estava morrendo. Jairo teve fé. Jesus girou para Jairo e falou assim: não tema não, crê somente. Fica firme aqui comigo. Não fica com medo não dessas palavras negativas. Às vezes as pessoas céticas vão chegar na sua vida e vão apresentar palavras negativas sobre o quadro que você está vivendo. Essas palavras negativas podem ser pautadas em uma experiência que elas já tenham ou pautadas no achismo delas. Mas a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, você vai ver grandes milagres acontecerem. A fé é o que faz com que você não seja definido pelas circunstâncias. A fé faz você olhar para o sobrenatural de Deus e crer que é Ele que está agindo e é o único que pode verdadeiramente ajudar você. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu quero deixar uma frase de Bill Johnson que diz o seguinte: a fé não nega a existência do problema. A fé nega ao problema um lugar de influência.